Olá, apaixonados pela aviação, sejam muito bem-vindos novamente. Agora, para finalizarmos o estudo dos conceitos básicos de física aplicados à teoria de voo. Aqui falaremos de conceitos mais próximos do voo de um avião. Algumas leis e teoremas serão aqui explicados. Antes, quero agradecer a vocês por terem assistido e curtido o primeiro vídeo desse projeto. Caso você ainda não tenha visto, talvez você tenha caído aqui neste vídeo, saiba que existe a parte 1 desta aula, onde eu apresento alguns conceitos de física que são importantes para vocês. Não deixe de assistir, o link está na descrição deste vídeo ou em algum lugar aqui desta tela. Não perca! Antes de iniciar esta aula, peço que curta este vídeo e se inscreva no nosso canal para receber os próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas possam assistir a essas aulas, aumentando assim a quantidade de apaixonados pela aviação por aqui. Não custa nada para você, mas para nós tem um valor muito grande. Meu muito obrigado e vamos nessa! Vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Primeiro falando sobre o fluido. Precisamos entender o que vem a ser um fluido, afinal, o voo ocorre em um fluido. Pois bem, fluido é todo o corpo que não possui forma fixa, como os líquidos e os gases. Eles sempre vão ocupar a forma do corpo que o contém. Imagine a água. Se ela estiver dentro de uma garrafinha, terá o formato da garrafinha. Agora, se ela estiver dentro de um balde, ela terá o formato do balde. E assim também funciona com os gases. A Terra possui uma camada de ar ao seu redor, chamada de atmosfera. Essa camada é formada por diversos gases, cada qual aplicando uma força sobre todas as coisas que estão dentro da Terra. E a essa força damos o nome de pressão atmosférica. Ela varia devido a alguns fatores que serão melhor explicados na matéria de meteorologia. A atmosfera é uma mistura de diversos gases, conforme falamos anteriormente, sendo 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases diversos. A atmosfera possui parâmetros que são importantíssimos para o voo de um avião e desempenho de motores. São eles a densidade do ar, a temperatura do ar e a pressão do ar. Bom, já falamos no vídeo anterior sobre densidade. Trata-se da razão entre a massa e o volume de um corpo. Isso você já sabe. O que vamos ver agora é como a densidade varia de acordo com a altitude, a umidade, a temperatura e a pressão. Entender isso é importantíssimo para realizar voos seguros. Veremos mais à frente que a densidade é fator primordial para o voo seguro de um avião. Dessa forma, entender a sua variação é essencial para a segurança de voo. Pois bem, ela varia de maneira inversamente proporcional à altitude, à umidade e à temperatura, e de maneira diretamente proporcional à pressão. Vamos ver o porquê disso. Em grandes altitudes, temos uma menor coluna de ar sobre um determinado ponto. Observe na imagem que no alto de uma montanha a densidade tende a ser pequena devido à baixa pressão exercida pela coluna de ar. Sobre o ponto vermelho existe uma coluna de ar maior, o que gera uma pressão maior e, consequentemente, uma densidade maior. Dessa forma, quanto mais alto, menor a densidade, devido à menor pressão exercida, e quanto mais baixo, maior a densidade devido à maior pressão exercida. A temperatura está diretamente ligada com o volume dos corpos. Toda vez que a temperatura aumenta, um corpo aumenta o seu volume. E através da fórmula podemos ver que o volume é inversamente proporcional à densidade, ou seja, se a temperatura aumentar, a densidade vai diminuir devido ao aumento do volume. Existe um macete para que você possa memorizar isso, pois é muito comum aparecer questões sobre variação de densidade na banca da ANAC. Grave a seguinte sequência: puta, DI e I, onde P é a pressão, parâmetro que varia de maneira diretamente proporcional à densidade, U é a umidade, parâmetro que varia de maneira inversamente proporcional à densidade, T é a temperatura, que varia de maneira inversamente proporcional à densidade, e A é a altitude, que também varia de maneira inversamente proporcional à densidade. Com esse macete, fica fácil responder qualquer questão de variação de densidade na banca da ANAC. O segundo parâmetro atmosférico que vamos falar é a temperatura, que nada mais é do que o grau de agitação das moléculas de um corpo. Quanto mais agitadas as moléculas de um corpo, maior a temperatura. Quanto menos agitadas essas moléculas, menor será a temperatura.
A temperatura pode ser medida em diversas escalas, como a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, sendo essas três as mais comuns. Na imagem podemos ver as fórmulas utilizadas para converter uma escala em outra, onde a temperatura Celsius dividido por 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. E se eu quiser fazer a conversão de Celsius para Kelvin, eu tenho que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em graus Celsius mais 273. Vamos agora exemplificar para ficar mais fácil o entendimento. Transformaremos 20 graus Celsius em Fahrenheit e transformaremos também 20 graus Celsius em Kelvin. Vamos lá. Usaremos a fórmula temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. E também utilizaremos a fórmula temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. As fórmulas mostradas no slide anterior. Vamos lá, basta a gente substituir os valores. Onde é a temperatura em Celsius, colocaremos a temperatura de 20 graus e faremos a conta. Para realizar essa conta, serão necessários conceitos matemáticos que não serão abordados aqui nesta aula. Vamos lá. 20 vezes 9 é igual a 5 vezes f menos 32, nada mais do que multiplicamos cruzado, fazendo uma regra de 3, onde teremos 180 igual a 5f menos 160, 180 mais 160 é igual a 5f, 340 é igual a 5f e f é igual a 68. Isso quer dizer que 20 graus Celsius é igual a 68 graus Fahrenheit. Agora, para transformar 20 graus Celsius em kelvins, teremos que substituir 20 graus Celsius na temperatura de Celsius na fórmula. Vamos lá. Kelvin vai ser igual a 20 mais 273 e teremos que Kelvin é igual a 293. Isso quer dizer que 20 graus Celsius é igual a 293 na escala Kelvin. Um outro parâmetro do ar é a pressão. Também já vimos o seu conceito e veremos agora como varia de acordo com a densidade e a temperatura. Bom, se mantivermos a densidade constante, por exemplo, como acontece em uma panela de pressão, a pressão aumenta de maneira proporcional à temperatura. E podemos ver isso nitidamente quando estamos cozinhando algo em uma panela de pressão. Ao ligar o fogo, a temperatura aumenta e, consequentemente, a pressão dentro da panela também aumenta. Quando desligamos o fogo, a temperatura começa a diminuir, diminuindo assim a pressão dentro da panela. Se mantivermos a temperatura constante, a densidade ela vai aumentar de maneira proporcional à pressão e vice-versa, conforme já vimos anteriormente. As condições ideais para pouso e decolagem são todas aquelas que aumentam a densidade do ar, confirmando que a densidade é um fator importantíssimo para o voo. Quanto maior a densidade, melhor performance os aviões e os motores terão. Para se ter maior densidade, a pressão deve ser alta, a temperatura deve ser baixa e a umidade também deve ser baixa, visto que grande umidade diminui significativamente a densidade do ar. Devido à variação constante dos parâmetros atmosféricos, foi necessário estabelecer uma atmosfera padrão para testes de desempenho de motores e aviões. Essa atmosfera padrão é também chamada de atmosfera padrão ISA. Nessa, o valor da pressão padrão é de 1013 HPa, a densidade é de 1,225 kg por metros cúbicos e a temperatura é de 15 graus Celsius. Tenha em mente que esses valores são apenas usados para estudo e testes. Na atmosfera real, esses valores variam e quase sempre não estão dentro dos parâmetros estabelecidos na atmosfera ISA. Vamos agora focar um pouco mais no movimento dos fluidos. Esse movimento é chamado de escoamento. Toda vez que um fluido entra em movimento, dizemos que ele está escoando. Esse movimento pode ser laminar ou turbulento, conforme mostrado na imagem. Veremos mais à frente que o movimento turbulento de um fluido é muito prejudicial para o voo de um avião. Dessa forma, buscaremos sempre o movimento laminar. Observe a imagem animada. Veja como se comporta o fluxo laminar e o fluxo turbulento. Ao escoar, o fluxo utiliza um tubo de escoamento, que nada mais é do que a canalização por onde o fluido escoa. Esse tubo pode ser real, quando algo físico limita seu movimento, como uma mangueira, ou imaginário, quando não existe algo físico limitando o seu movimento, mas sim algo imaginário. No movimento de um fluido, ao passar por uma zona mais estreita, sua velocidade aumentará
e isso ocorre regido pela equação da continuidade. Na imagem podemos ver que, ao passar pelo estreitamento, a velocidade se modifica se transformando em v2, maior do que a v1, que é a velocidade inicial. Veja de maneira ilustrada como a velocidade aumenta no estreitamento. Isso é importante, pois servirá de base para outros assuntos mais à frente. Então é muito importante que vocês entendam isso agora. Continuando a falar sobre o escoamento de um fluido, temos um outro teorema muito importante, que basicamente explica o voo de um avião. Ele diz que um aumento na velocidade de um fluido em escoamento causa uma redução na pressão estática e um aumento na pressão dinâmica. Bom, para entender melhor esse conceito, vamos lembrar o que vem a ser pressão estática e pressão dinâmica. Pressão estática é aquela que não depende do movimento de um fluido, como por exemplo a pressão dentro do pneu de um carro. Ela está lá, quietinha e paradinha, então ela é uma pressão estática. Agora a pressão dinâmica depende do movimento de um fluido, pois é uma pressão gerada pelo movimento. Como por exemplo, o avião recebe pressão dinâmica devido ao vento relativo que age sobre ele quando este entra em movimento. Com isso podemos entender melhor o teorema de Bernoulli. Vamos relembrar o que ele diz. Um aumento na velocidade de um fluido em escoamento causa uma redução na pressão estática e um aumento na pressão dinâmica. A pressão dinâmica ela aumenta devido ao aumento da velocidade. Vimos que no estreitamento ocorre um aumento de velocidade, e esse aumento de velocidade diminui a pressão estática, porém aumenta a pressão dinâmica. Observe a figura, ela representa um experimento realizado. Foi instalado manômetros em 3 posições de um tubo de escoamento. Observe que, no estreitamento, a pressão indicada no manômetro é menor, comprovando que a pressão estática diminui no estreitamento. Bom, vamos falar agora sobre o efeito Coanda. O efeito Coanda nos mostra que todo fluido apresenta uma tendência de se aderir a uma superfície convexa ao longo do qual ele está fluindo, mesmo quando essa superfície deflexiona a parte da trajetória do seu fluxo inicial. Ou seja, sempre que uma superfície convexa estiver em contato com o fluido, esse fluido tenderá a aderir a essa superfície. Observe a água da torneira quando em contato com a superfície convexa da colher. A água tende a se colar com essa superfície, alterando o seu movimento inicial. Esse efeito também ocorre nas asas de um avião, quando esses estão em movimento. O ar tende a se colar na asa do avião, como explicado pelo efeito Coanda. Nas asas dos aviões, chamamos essa fina camada de ar de camada limite. Falaremos muito dela mais à frente. Bom, para finalizar, vamos entender o conceito de tubo de Venturi. O tubo de Venturi é um outro experimento criado para provar o teorema de Bernoulli. Nele, há um estreitamento e, com o movimento do ar no seu interior, ocorre uma redução de pressão estática no estreitamento devido ao aumento de velocidade neste estreitamento. Se colocarmos, por exemplo, uma extremidade de um canudo dentro do estreitamento do Venturi e outra extremidade do canudo dentro de uma bacia com algum líquido, podemos ver uma sucção desse líquido para dentro do Venturi. Isso acontece porque a pressão estática fora do Venturi é maior do que a pressão estática dentro do Venturi, ocasionada pela redução da pressão estática devido ao movimento do fluxo, ocasionando assim a sucção do líquido. Com isso, chegamos ao final desta aula. Vimos aqui todos os principais conceitos físicos e agora você está pronto para iniciar de fato o estudo da teoria de voo. Se você gostou, não deixe de curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. Ajude essa comunidade de apaixonados pela aviação a crescer cada vez mais. Se você deseja adquirir o conteúdo escrito desta aula, basta acessar o nosso site. Lá você encontra diversos conteúdos de aviação. Um grande abraço a todos, até a próxima aula.